A história de Cavaleiros começa com a TV Manchete, em uma péssima situação. A emissora se encontrava com um índice de audiência muito baixo e sem dinheiro para renovar suas programações, até que um representante da distribuidora de brinquedos Santoy fez uma oferta irrecusável para a Rede Manchete. 52 episódios do desenho japonês que havia feito muito sucesso em meio à década de 80, totalmente grátis. Em troca, queria espaço nos intervalos da emissora para exibir programas de brinquedos da Santoy, que eram sobre o próprio anime. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiões do universo. Áries tem coragem para vencer. Sagitário são os seus heróis. Touro, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Irrecusável, né? Então por que emissoras como a Globo e o SBT tinham recusado a mesma proposta? Qual o motivo? Provavelmente o trailer de 15 minutos que a Santoy trouxe para divulgar o anime. E é aí que entra Eduardo Miranda, o chefe de divisão de cinema da Manchete. Segundo palavras dele, o vídeo de 15 minutos tinha sangue, violência, tentativa de suicídio, um cara furando os olhos. Se apertasse a televisão era capaz de jorrar sangue. Mas com a crise que a Manchete enfrentava, Eduardo resolveu dar uma chance para o anime e pediu para assistir alguns episódios completos para analisar melhor, algo que nenhuma outra emissora havia feito antes. Shiryu é meu amigo. Não vou deixar que faça mal a ele. Você é o Cavaleiro de Ouro de Jamiel, Mude Touro. Depois de 3 dias, a Santoy enviou 5 capítulos para Miranda. Na hora, ele entendeu que o anime era muito mais do que aquelas cenas de violência que ele havia visto no trailer. E em 1º de setembro de 1994, os Cavaleiros do Zodíaco foram pela primeira vez ao ar nas televisões brasileiras. Ei, peraí, não é essa abertura aí não, coloca certa. Os guardiões do universo hão de vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco, lutadores com poder astral. E o inimigo é demônio. E essa é a história de como surgiu um dos maiores fenômenos de animação japonesa no Brasil e como ninguém estava preparado para ele. Peraí, então o que eu tô dizendo para vocês é que a Manchete ela não usou a abertura oficial. E quem é aquele cara que luta com ceia na abertura? E aquela armadura nem é a mesma do começo do anime. Tinha erros de dublagem? Para entender melhor essa e outras perguntas, temos que voltar a 1994, quando o estúdio Gota Mágica foi o escolhido para ser responsável pela primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. O que se mostrou uma tarefa bem complicada. Com palavras da própria equipe de dublagem, o material entregue pela Santoy era confuso. Os roteiros eram em inglês e foram traduzidos para o português, mas o anime estava dublado em espanhol. E o que havia do áudio espanhol não batia com os roteiros em inglês. Então, Gilberto Baroli, que foi escolhido para dirigir a dublagem por já ter experiências com séries japonesas, tentou ao máximo adaptar as frases, conciliando o roteiro em inglês com as falas em espanhol, tentando dar uma certa lógica. O que era muito complicado, porque só existiam até então 52 episódios. Eles nem mesmo tiveram tempo de assistir, nem tinham ideia do que viria no decorrer da série. Então, os dubladores foram pensando e adaptando durante a dublagem. Com um prazo bem curto para a estreia do anime, Gilberto Baroli começou a escalar os dubladores. Seus filhos, Hermes Baroli e Letícia Quinto, ficaram com os papéis principais de Seiya e Athena. Nos demais papéis, Francisco Bretas como Yoga,
Leonardo Camilo como Ikki, Ulisses Bezerra como Shun e Sérgio Rufino como Shiryu. Isso mesmo que você ouviu, Elcio Sodré ainda não era a voz do Shiryu. Ele era o narrador da Guerra Galáctica e também nos bastidores ajudava Gilberto Baroli na direção. O Cavaleiro Jabu de Capricórnio está classificado para a segunda batalha. Pegasus está classificado para o segundo torneio. Mas quis o destino que Sérgio Rufino precisasse viajar e assim Elcio Sodré passa a ser a voz do herói. Vários dubladores fizeram mais de um papel na série. O próprio Gilberto Baroli chegou a assumir 5 vozes de personagens diferentes, incluindo o vilão da série, o Mestre Ares. Até então, ele era dublado por Walter Breda, que também precisou viajar e não tinha ninguém para substituí-lo. Por isso, mesmo com uma excelente dublagem, ainda ocorreu erros como esse. Sou o grande Jabu, Cavaleiro de Capricórnio. Sobre a abertura, o que aparentemente aconteceu é que aquela abertura, a primeira que vimos no Brasil, já veio junto com os episódios em espanhol. Na época, não se sabia que não se tratava da abertura original. Os Cavaleiros do Zodíaco começaram a exibir uma audiência acima da média para a Manchete. Nas primeiras exibições já tinha entre 4 e 5 pontos no Ibope, o dobro da média da programação infantil no canal. Mas nem tudo são flores. Com uma audiência acima da esperada e com somente 52 episódios, logo eles ficariam sem material inédito. Com a grande audiência de Cavaleiros, a Manchete correu atrás de novos episódios, com medo que as reprises fizessem as crianças perderem o interesse por Cavaleiros. Mas, mesmo com a compra dos episódios, existe todo um processo antes de finalmente ir para a TV. Então, enquanto a Gota Mágica dublava os novos episódios a todo vapor, Eduardo Miranda precisava ganhar tempo e teve uma ideia de gênio. Começou a editar os episódios, fazendo assim um resumo da semana. De segunda a quinta eram passados episódios novos e toda sexta-feira tinha um episódio de 1 hora com o resumo da semana. Esta cena você ainda não viu. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, a partir de 1º de maio, 6h30 da tarde aqui na Manchete. Com o anúncio da segunda fase dos episódios da Batalha das 12 Casas chegando na Manchete, Cavaleiros alcançou picos de 15 pontos no Ibope. O sucesso também veio para Santoy. Os bonecos de Cavaleiros começaram a ser vendidos apenas 11 dias após a estreia da série de TV. A ideia da empresa era vender entre 80 e 100 mil unidades até o Natal de 94. Porém, já no primeiro mês, tudo foi vendido. Sabe aquela listinha que todo mundo tem com as pessoas que tornaram sua infância feliz? Então, anota mais um nome aí. Alberto Bitelli. Alberto Bitelli é o fundador da empresa AB Filmes. Observando a febre do anime no Brasil no final de 94, e já sabendo do sucesso em outros países como México e França, ele decidiu ir até a Toei com a ideia de comprar os direitos de Cavaleiros para lançar em VHS. Mas o que inviabilizava isso era que as locadoras de vídeo estavam em alta na época, e por isso era muito caro e arriscado investir na venda das fitas. Sendo assim, a Toei ofereceu os 4 filmes da série, Ares, Durval, Abel e Lúcifer, que foram logo aceitos. Em junho de 95, os 2 primeiros filmes foram lançados em VHS. Chegaram as novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Peça pro papai ou pra mamãe ir buscar na loja mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco. E prepare-se para as maiores batalhas. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Nem preciso dizer que foi um sucesso, né? E esse sucesso deu a coragem necessária para a AB Filmes dar o próximo passo. Então, aproveitando as férias escolares, o mês escolhido para lançar o longa foi o mês de julho.
Imagina o hype. Nós já tínhamos os novos episódios de Cavaleiros voltando em maio, em junho os 2 primeiros filmes lançados em VHS e agora um filme nos cinemas. O terceiro filme de Cavaleiros, chamado no original algo como Saint Seiya, a lenda do jovem Escarlate, chegou aos cinemas brasileiros simplesmente com o nome Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Era incrível tantas pessoas assim indo ao cinema ao mesmo tempo. Nunca algo igual tinha acontecido com um longa-metragem infantil. Após o sucesso nos cinemas, ainda faltava o último filme, que foi lançado direto para VHS em setembro de 95, intitulado A Batalha Final. Posteriormente, o filme também foi exibido pela Rede Manchete, em maio de 96, atingindo recordes de audiência, ficando no primeiro lugar do Ibope no horário. O período de maior sucesso de Cavaleiros foi entre 94 e 95, com picos de audiência principalmente no retorno de Cavaleiros com os novos episódios da segunda fase do anime. Praticamente nesse ano, Cavaleiros do Zodíaco, por assim dizer, levou a Manchete nas costas. Para vocês terem uma ideia, Cavaleiros do Zodíaco rivalizava de igual para igual com a programação da Rede Globo e do SBT. A estratégia era exibir Cavaleiros 2 vezes ao dia, pela manhã, às 10h30, no Duda Alegria, e às 18h30, no Clube da Criança. A estratégia estava realmente funcionando, fazendo Cavaleiros chegar ao primeiro lugar de Ibope no dia 1º de maio de 95, no dia em que iniciou a segunda fase dos Cavaleiros na Manchete. Você se lembra? O quê? Eu já disse que não fiz isso por você, Seiya. Despedaçaria meu coração vê-la sofrer. Eu não poderia aguentar. Ela é minha musa inspiradora. É engraçado descobrir que eu posso chorar. O último episódio da série clássica foi exibido no dia 17 de outubro de 1995. A partir daí, foram somente reprises. Em 96, com as reprises, o anime já apresentava um certo desgaste. Fazia muito sucesso sim, mas não igual a antes. A Manchete, nessa época, já solicitava a Eduardo Miranda que fosse atrás de um novo anime, o sucessor de Cavaleiros. Novos animes como Samurai Warriors e Shurato tentaram, mas falharam na tentativa de ser, por assim dizer, o novo Cavaleiros do Zodíaco. O mais promissor foi Yu Yu Hakusho, mas nunca na história da Rede Manchete um anime fez tanto sucesso como Cavaleiro fez. Em 1º de janeiro de 98, Cavaleiro termina em grande estilo com a exibição do 4º filme. E assim, acaba a história de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Por mais que as pessoas já não assistissem Cavaleiros tanto quanto antes, ninguém queria que o anime saísse do ar. Mas por que acabou assim? Na época, muitas revistas falavam da existência de uma outra saga, a saga de Hades. E tudo era reforçado por uma imagem dos Cavaleiros do Zodíaco com novas armaduras. Ao contrário do que todos acreditavam na época, não existia nenhum anime da saga de Hades. Todos os boatos sobre novos episódios inéditos não eram verdadeiros. Na época, só foi possível saber o desfecho final do anime quem tinha acesso aos mangás, o que era praticamente impossível na época. Por muito pouco, a saga de Hades não virou anime. Ela começou a ser produzida logo após o final da saga de Poseidon, mas aparentemente no meio da produção aconteceu um desentendimento entre Masami Kurumada, o detentor dos direitos dos personagens e criador da série, a editora Shueisha e a própria Toei. Eu queria muito ter acesso a esse material e ver como seria a saga de Hades se realmente tivesse sido finalizada naquela época. Dessa versão do anime, a única coisa existente é um CD lançado apenas no Japão que contém alguns diálogos dos personagens. O que mais impressionava era uma sequência dramática onde Ikki era obrigado a matar Shun, pois seu corpo estava sendo dominado por Hades. お前は早く僕の体ごとハーデスを早くしないと僕の体は完全にハーデスに支配されてしまう
Desse desentendimento, ninguém saiu ganhando, e quem mais perdeu fomos nós, os fãs, que ficamos sem o final da série na época. Ficamos sem Cavaleiros até meados de 2003, quando ele voltou no Cartoon Network e posteriormente na Band, e contou também com uma nova dublagem. Então nessa época surgia então a segunda geração de fãs de Cavaleiros do Zodíaco. Mas isso fica para uma segunda parte do vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, se puder, deixa um like e se ainda não é inscrito, se inscreve e não esquece de assinar as notificações. Obrigado!